Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho dos livros que eu li no meu primeiro mês de 2014, em janeiro, né? E não foram muitos livros porque, como vocês sabem, eu tô numa correria danada, é mudança, é isso, é aquilo. Então, tipo, não consegui ler tanto como eu gostaria, mas vamos lá, né? Eu falei com vocês que eu ia voltar a falar sobre os livros lidos, assim, de mês a mês, e aqui estou. Estou um pouco atrasada, mas vamos lá. O primeiro livro que eu li no ano, e em janeiro, lógico, tinha a ver com Harry Potter, né, obviamente. É O Mundo Mágico de Harry Potter. Esse é um livro que não foi escrito pela JK, ele foi escrito por alguém chamado David Colbert. E ele não foi escrito nem aprovado por ela, mas também não quer dizer que foi desaprovado. Ele conta algumas curiosidades acerca de alguns fatos do Harry Potter e ele é bem legal assim, mas não é um livro pra você pegar e ler ele inteiro como eu fiz. Eu li da primeira até a última página e eu acho mais interessante assim, você deixar na cabeceira e cada dia você lê um pouquinho, lê os capítulos que te interessam, porque, por exemplo, ele tem logo no começo aqui, ele tem um sumário. E aqui ele já conta o que vai falar em cada capítulo. Então aqui, por exemplo, tem adivinhação, alquimia, animagos. Então ele vai listando esses tópicos todos em ordem alfabética. E aí quando você tiver alguma dúvida sobre algum deles, você vem aqui e lê. Tipo, é legal porque ele fala várias curiosidades sobre cada coisa assim do livro, do filme, enfim. E coisas assim, tipo, você pensa, JK inventou tal coisa, e aqui ele mostra que essa coisa já existia lá, não sei quando, e vai contando curiosidades sobre isso, como surgiu, de onde pode ter vindo. Claro que como não foi ela que escreveu, a gente nunca pode ter 100% de certeza de que isso é verdade, mas aqui já tem uma boa ideia, assim, já tem uma direção, né, de onde pode ter vindo tal coisa. Muitas coisas não tem nesse livro, porque aparentemente, eu não pesquisei sobre a história dele, mas aparentemente ele foi escrito antes do final dos livros do Harry Potter. Mas sobre o que já tinha sido lançado e tudo mais, ele buscou bastante a raiz disso tudo para esclarecer de onde veio, suas origens e tal. E, igual a esse livro, eu tenho esse aqui também, que é O Mundo Mágico do Senhor dos Anéis. Eu ainda não li e eu só peguei mesmo pra mostrar pra vocês que tem do mesmo autor, no mesmo esquema. Olha, a capa é basicamente igual, só muda o título, as cores e blá blá blá. E é engraçado que nesse livro ele relaciona bastante alguns elementos com o do Senhor dos Anéis, então eu quero ver se no Senhor dos Anéis ele vai estar relacionando com Harry Potter também. O segundo livro que eu li em janeiro foi O Menino do Pijama Listrado. Eu estava muito ansiosa pra ler esse livro, eu ganhei ele em dezembro, se eu não me engano, no Natal ou no meu aniversário, alguma coisa assim. De qualquer forma foi em dezembro. E eu já tinha assistido o filme, então não foi nenhuma grande surpresa, porque eu já sabia o que ia acontecer, já sabia toda a história. Mas foi interessante ler o livro porque, como a gente sabe, sempre tem muitas coisas que não passam no filme e a gente fica sabendo de uma forma mais concreta quando a gente lê o livro. Esse livro foi escrito pelo John Boyne, e ele se passa na época lá do Hitler e tudo mais, então ele mostra uma família que teve sua vida assim, um pouco mudada por causa disso. Eles se mudaram literalmente para um lugar mais afastado e que ficava pertinho de um campo de concentração. O Bruno, que é o filho mais novo dessa família, ele começa a ver da janela do seu quarto o campo de concentração, mas sem saber o que aquilo significa, sem saber quem são aquelas pessoas que usam todas o mesmo pijama listrado. E ele fica muito entediado nessa casa, pois ele está longe de todos os seus amigos, ele não tem nada pra fazer, então ele resolve explorar. Então ele vai explorar por perto, pelos arredores, até que ele chega perto de uma cerca, e nessa cerca, do outro lado, tem um desses meninos de pijama listrado. Então eles viram amigos, os dois conversam e tudo mais, só que sempre sem brincar e sem passar por essa cerca. E o final é uma história bem triste e vocês já imaginam mais ou menos o que seja, né? Mas eu recomendo muito a leitura desse livro porque, além de ser uma história assim muito envolvente, ele conta muitos aspectos assim sobre essa época que realmente aconteceu, infelizmente. Então é uma coisa assim muito interessante para quem quer conhecer mais sobre a história e para quem quer passar o tempo também lendo um pouco
de uma ficção não tão ficção assim. Então, recomendo também. E o último livro de janeiro foi O Caçador de Pipas. Esse livro, ele é meio polêmico, vamos dizer assim. Ele foi indicado por vocês. Alguém me indicou esse livro aqui em um desses vídeos que eu faço sobre as minhas leituras do mês, e alguém falou: O Caçador de Pipas é muito interessante. Eu adicionei esse livro lá na minha lista de desejados do Scooby, e eu ganhei esse livro também em dezembro. E eu fiquei muito empolgada pra ler, porque me disseram que era muito bom, eu li a sinopse, também parecia interessante. Essa história, ela se passa no Afeganistão, se eu não me engano, e ela é muito confusa, porque ela é traduzida para o português, mas ela tem muitas expressões e muitas palavras que eles usam durante todo o livro na língua deles lá, que eu não sei qual é. E isso fica um pouco difícil de acompanhar, porque eles não dão uma tradução, não dão uma notinha de rodapé nem nada. Então, ou você pesquisa, ou você tenta entender pelo contexto. Então é bem complicadinho de entender, e isso me deixou meio revoltada, porque tá, eles querem deixar as palavras no idioma deles e tal, mas é só botar uma notinha de rodapé, ou só botar um dicionário no final do livro, qualquer coisa assim, e isso faltou e pra mim fez falta. Então eu gostaria que tivesse esse elemento a mais. Por outro lado, esse livro é muito interessante pra quem gosta assim, de conhecer novas culturas, porque como ele se passa lá no Afeganistão e ele se passa na década de 70, ele mostra muitos elementos assim da cultura deles e é uma coisa muito diferente da nossa, então eu acho que vale a pena ler assim pra você poder acompanhar e conhecer um pouquinho mais desses aspectos. Ele conta a história basicamente da amizade entre o Amir e o Hassan, e eles cresceram juntos, porém separados, vamos dizer assim. O Amir, ele era de uma família rica e tudo mais, e ele buscava muito a aprovação do pai dele. O Hassan, ele já era um garoto muito leal, muito valente, mas ele era filho do empregado, vivia lá num casebrezinho no quintal da propriedade deles, mas ele estava sempre lá junto com o Amir. Então os dois cresceram juntos e em determinado momento eles se separam. Mas, mesmo longe, a amizade deles está meio que ligada para sempre. E eu não posso falar porquê, mas é uma ligação realmente forte e uma amizade muito importante na vida dos dois. Eu demorei um pouquinho pra ler esse livro por conta da minha vida estar uma bagunça e também porque ele é lento. Ele é um livro assim que às vezes enrola muito, fica muito naquela história e tal. E também tem essa questão das expressões e das palavras em outro idioma que confundem um pouco também. Mas é uma leitura interessante, não é um dos meus livros favoritos, eu gostei, mas não tanto. Mas mesmo assim eu indico porque tem muitas coisas que valem a pena nesse livro. Então esses foram os meus 3 livros desse mês. O Mundo Mágico de Harry Potter, O Menino do Pijama Listrado e O Caçador de Pipas. O meu favorito desse mês foi... Eu não vou dizer que foi o do Harry Potter, por o que eu já expliquei pra vocês. Então eu vou dizer que foi O Menino do Pijama Listrado. Em seguida, O Mundo Mágico de Harry Potter. E por último, O Caçador de Pipas. Todos valem a pena a leitura, com as ressalvas que eu já fiz. E eu não vou me alongar mais, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas leituras desse mês. Se vocês já leram algum, se vocês conhecem algum deles, deixa aqui embaixo nos comentários. E se vocês quiserem me indicar também alguns livros pra eu ler, e eu sempre preciso de indicações, eu vou ficar muito feliz com a indicação de vocês. E por hoje é só. Um beijão enorme e tchau!